Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que nesse momento estejam todos bem, que a gente está se falando. Fico muito feliz da gente poder retomar esse nosso contato, mesmo que seja por videoaulas, que não seja presencial, mas que a gente possa retomar um pouco o assunto da onde a gente parou e que a gente consiga alavancar um pouco na matéria. Bom, os objetivos principais dessa aula é fazer que a gente, além de não ficar parado, de não perder esse nosso contato, é a gente poder realmente entender um pouco de tudo isso que está acontecendo. Como vocês estão no quarto ano, vocês já viram muita matéria, vocês já viram muita coisa ao longo desse tempo, vocês podem ser mais críticos em relação a tudo que está acontecendo, principalmente nessa parte de economia monetária, tá? Então, o objetivo principal, além de entender a teoria monetária, entender tudo isso, é conseguir fazer um link, né? Fazer uma relação com o cenário atual econômico, ok? Então, não basta nada vocês irem para a faculdade ou vocês assistirem a nossa videoaula e vocês não entenderem realmente o que está acontecendo. Então, o objetivo é que a gente consiga, de forma leve, mas de forma tranquila, passar para vocês tanto a teoria quanto a parte... tanto a teoria quanto realmente o que está acontecendo nisso tudo. Inicialmente, eu vou estar voltando um pouco na matéria, para não ficar esse vácuo, tá? Para não ficar esse tempo perdido de tudo que a gente não... desse tempo que a gente não se viu. Por mais que eu tenha mandado material, eu acredito que ficou um pouco pesado para vocês, mas então a gente vai voltar de forma simples e fazendo algumas discussões pertinentes a tudo isso que passou, ok? Eu vou tentar passar de uma forma simples para vocês todo esse material, a gente vai discutindo sobre isso. Vocês têm meu telefone, meu e-mail, rede social, podem entrar em contato comigo onde vocês quiserem. Quem não tem telefone, tá? Que eu respondo por WhatsApp tranquilo. Pede pra mim em algum desses meios que vocês tiverem, que eu passo pra vocês e a gente vai discutindo. Vou tentar marcar também com vocês uma aula online, para que a gente tenha esse contato direto, que não fique só essa questão de aula gravada, tá? Que vocês possam tirar as dúvidas que ficarem. No final de cada videoaula que a gente passar pra vocês, é muito importante que vocês respondam atividades para considerar como presença para vocês, tá? Então, eu vou deixar uma atividade em relação à matéria, para que vocês possam responder e ficar contando como presença de vocês e como nota, como tudo, ok? Mas vai ser uma coisa bem simples e pertinente à matéria. Mas, principalmente, eu quero que vocês sejam críticos, tá? Assim como nas aulas, que eu venho cobrando bastante de vocês essa questão de discussão, de ser crítico, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a tudo isso, em relação a todo esse cenário que vocês estão vendo, tanto em economia monetária quanto em economia política, que também a gente vai ter algumas discussões sobre isso. Eu vou pedir que vocês sejam críticos, tá? Independente do que vocês pensam, de que forma vocês acreditam, eu quero saber de vocês o que está acontecendo. Então, eu vou estar trazendo para vocês a teoria, junto com alguma atualidade, e juntamente sabendo de vocês o que vocês pensam, o que vocês têm como objetivo, ok? Então, voltando na matéria de economia monetária, a gente vai voltar a essa discussão de o que é moeda, do que é ter uma moeda, ter uma relação, ter uma base econômica em nossa sociedade. A gente discutiu bastante sobre isso em sala de aula, de que a gente não consegue imaginar um mundo sem moeda, né? Como que era antes de tudo isso? Então, desde as primitivas civilizações até a um certo período, eles viviam através do escambo, que foi o que a gente discutiu também. Então, o escambo nada mais é que trocas. Então, as sociedades, elas tinham, desde seus primeiros agrupamentos humanos, um excedente e precisava de outro. Então, a moeda de troca dela era esse excedente. Então, se eu tinha muito arroz, por exemplo, e eu precisava de feijão, e outra pessoa tinha feijão, a gente trocava entre si. Mas muitas vezes essa troca não era tão justa. Então, muitas vezes eu tinha um certo produto, ou uma prestação de serviço que eu podia estar prestando para você em troca de alguma outra coisa, e isso não era tão justo. Não tinha o valor real daquilo que eu estava trocando. Então, a moeda surgiu para que esse valor atribuído daquilo que você estava oferecendo do seu produto ou do seu serviço seja equivalente, seja a mesma medida, para que não tenha essa questão de percas na hora de fazer a troca, tá? Então, é muito difícil a gente imaginar a nossa sociedade sem uma moeda de troca. Então, a gente que viveu todo esse período
com uma moeda de troca, com os objetivos que ela oferece, é muito difícil. No Brasil, estudando a história do Brasil, a gente vê que teve a troca de várias moedas. Então, a gente vai ver o porquê disso também, tá? Por que teve que mudar em certos períodos a troca da moeda? Então, por que a gente precisa ter uma moeda e que essa moeda seja equivalente para cada período? Ok? Então, vamos lá. Então, o conceito de moeda em si, para alguns autores, é que ela é um objeto que responde a uma necessidade social decorrente da divisão do trabalho. Vocês concordam aqui comigo que se você prestar um tipo de trabalho, você prestar um serviço, você prestar alguma coisa, você quer receber em troca daquilo? Então, a divisão do trabalho gerou a necessidade de se ter uma moeda corrente, ok? Então, foi uma necessidade social. A gente pode concordar que é o Carvalho, que no ano de 2000 ele citou isso, que é recorrente a gente ter uma moeda, porque dentro de uma sociedade estabelecida, a gente precisa ter uma moeda corrente para que ela pague aquilo que a gente está oferecendo. Ou seja, dentro da estrutura econômica, a gente pode se dizer que eu ofereço o meu trabalho, eu quero ganhar renda disso para eu poder estar consumindo e a economia está produzindo. Então, a moeda corrente, ela é mais fácil pagar o justo, pagar o certo por aquilo que você está oferecendo, que você está trabalhando. Outro autor, o Menkeu, também definiu moeda como um conjunto de ativos da economia que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços de outras pessoas, que foi o que eu disse. Então, se você está recebendo pelo seu trabalho, você precisa consumir. É uma consequência do mercado, é uma consequência do cenário econômico. Então, se eu trabalho, se eu produzo, eu vou ter que consumir, eu preciso sobreviver, eu preciso comprar roupa, eu preciso comer, eu preciso me divertir, tem várias coisas que a moeda compra. Então, ela, além de ser uma necessidade social da divisão do trabalho, ela também é necessária para você comprar os seus bens e serviços, porque ela é muito mais fácil e ela vai ser realmente atribuir o valor necessário e justo e correto por aquilo que você está pagando, tá? Então, a mercadoria que funciona como medida de valor e também como meio circulante é o dinheiro, é a moeda corrente. Então, a gente pode dizer que a moeda vai ser o produto de troca seu, tá? Então, independente, se você quer comprar um sapato, você tem que oferecer a moeda para trocar em troca de sapato. Se você está comprando um alimento, você vai ter que trocar a moeda em troca de alimento. Então, a base de troca de todas as civilizações mais evoluídas é a moeda, tá? Então, a gente vai entender também o porquê que, essa moeda vai ser eficiente, que essa moeda seja valorizada. Por que uma moeda é valorizada em relação a outra, ok? Então, vamos lá. Para que uma moeda seja, vamos se dizer, corrente, que ela esteja estabelecida e que as pessoas possam utilizá-la como troca, ela deve ser durável. Então, a moeda ela deve ser durável e só assim ela pode desempenhar o seu papel de reserva de valor dentro de uma economia. Então, se a moeda é durável, você vai conseguir, ao longo de um período de tempo, trocar ela em troca do seu produto e serviço. Por exemplo, se você tem um cacho de banana, por quanto tempo você vai ter ela como moeda de troca? Quanto tempo que ela vai ser durável? Qual o valor dela nesse tempo? Bem chulo, bem simples esse exemplo. Se o cacho de banana tá maduro e tá podre, ele vai ter o mesmo valor? Ele não vai ter o mesmo valor, ele não vai ter a mesma durabilidade. Então, para que uma moeda seja trocável dentro de uma economia, ela deve ser durável, tá? Outro ponto importante, outra característica importante da moeda é que ela tem que ter portabilidade. Além dela ser durável, ela deve ter portabilidade. Ela é um meio eficiente de troca, tá? Ela tem que ser facilmente transportável, ela tem que ser fácil de você transportar e fácil de trocar. Então, você não pode considerar que você vai comprar um carro e vai levar um boi para trocar um carro. Primeiramente, ela não vai ser um meio fácil de trocar. Você não vai simplesmente lá levar um boi e eles vão trocar em troca de um carro. Não vai ser fácil. E ele também não vai ser facilmente transportável, tá? Então, uma moeda, para ela ser eficiente, para ela ser boa, ela tem que ter durabilidade, para ela ser como reserva de valor dentro de uma economia.
e ela tem que ser um meio eficiente de troca, um meio fácil de troca que todo mundo aceite ela, tá? Ela tem que ter aceitabilidade. Então não adianta você chegar num lugar com alguma coisa para trocar e ela não ser aceita. Então a moeda é um meio de troca que deve ser durável e deve ter aceitabilidade, ela deve ter a portabilidade. Outro ponto importante é que ela tem que ter divisibilidade, ela tem que ser fácil de se dividir. Você tem que pegar a moeda e conseguir dividir em várias partes. Se você tem 100 reais, você consegue comprar várias coisas com 100 reais. Então não adianta nada você ter um boi e não conseguir comprar várias coisas com ele. E você dizer, não, ele é um meio de troca. Mas quem garante que ele é um meio de troca? Como que você vai dividir ele? Entendeu? Então, por essas e outras coisas que é necessário se ter uma moeda e uma economia. Porque não é simplesmente você ter um produto para trocar por outro e ele ter aceitabilidade, ele ter durabilidade, ele ser um meio eficiente de troca. Não é simplesmente isso. Então você necessita basicamente de ter uma moeda para que tudo isso que a gente está conversando funcione. Outra coisa muito importante para uma moeda ser eficiente e ela ter sua característica de moeda é que ela tem que ter uma oferta limitada, tá? Então, não tem dinheiro disponível na economia para todo mundo, isso a gente já sabe, isso é óbvio. Então, a moeda, ela é limitada. Se ela fosse limitada, ela não teria valor. A gente sabe disso com qualquer outro produto. Se tem muito produto sendo ofertado na economia, qual que é o valor dele? Ele não tende a diminuir cada vez mais o valor? É a mesma coisa a moeda. Infelizmente, é a mesma coisa. Então, ela deve ser uniforme, tá? Ela não tem a quantidade ilimitada. Isso já entra naquela questão de emitir moeda ou não dentro de uma economia. Qual que é a importância disso e qual que é a valorização? Se, por exemplo, o real está desvalorizado, né? Nesse momento o real está desvalorizado. O governo pretende emitir moeda porque daí as pessoas vão consumir mais? É simplesmente isso? Não. Então, quanto mais moeda na economia presente, menos ela vai ter o seu valor, tá? Então, não adianta nada falar assim, simplesmente o Banco Central vai lá e vai emitir milhões de moeda e injetar na economia para que a economia gire, para que as pessoas consumam. Isso não vai funcionar teoricamente, tá? Teoricamente não, isso não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque quanto mais moeda na economia, menos ela vai estar valorizada, ok? Aceitabilidade. Então, para ser considerada uma moeda, é essencial que o comprador e vendedor reconheça ela como tal. Então, ela tem que ser uma moeda aceita. Não adianta você imprimir uma moeda na sua casa e dizer que, essa moeda está valendo. Não, ela não vai valer. Ela deve ser aceita e pelos meios pertinentes dela. Então, não é tão simples quanto a gente pensa. Não é simplesmente emitir moeda, o governo emitir moeda para injetar na economia que vai funcionar. Não é simplesmente eu ter um produto e dizer que aquilo tem valor, que ele vai funcionar, que não adianta. Então, a moeda precisa ter essas características básicas. Ela deve ser durável, ela deve ter portabilidade, ela deve ter divisibilidade e ela deve ser uniforme e aceita, porque senão não vai adiantar dentro de uma economia, ok? E principalmente, o principal ponto, além dela ser tudo isso que a gente está falando, a gente ouve falar muito sobre a liquidez da moeda de um país. Então, esse é um conceito muito importante econômico que a gente deve entender e deve debater, tá? Então, a liquidez, ela é considerada como a facilidade com que um ativo pode ser convertido em meio de troca de uma economia. Ou seja, é a facilidade com que ele pode ser convertido em dinheiro. Então, não adianta nada a moeda ser tudo aquilo que a gente falou e ela não ter liquidez. Então, quando você for estudar um país e entender a moeda dele, então uma moeda para ela ter aceitabilidade e para ela ser convertida em dinheiro e em valores, ela deve ter liquidez dentro de uma economia. Por exemplo, uma casa, ela pode ser vendida em questão de dias por um preço bem menor do que ela alcançaria se esperasse uma adequada preparação da venda, mediante a publicidade e possibilidade de visita dos interessados. Então, é a mesma coisa a economia. Por exemplo, o preço alcançado pela moeda vai depender do tempo que ela esteja disponível no mercado. Ou seja, uma moeda, quanto mais tempo disponível, quanto mais vamos se dizer assim,
aceita dentro do mercado de um tempo corrente maior, mais ela é maior, vai ser a sua liquidez. Então, se a gente for analisar dentro de um gráfico, tá? Quanto maior o preço, quanto maior o tempo da moeda disponível, maior o preço vai ser o dela, ok? Isso é a mesma coisa como é a relação da venda quanto à casa. Quanto mais tempo essa casa está disponível, quanto mais eu mostrar o benefício dela, quanto mais eu mostrar que ela está sendo aceita, maior vai ser o custo que eu vou ter com ela. Então, quanto mais tempo dentro de uma economia, mais tempo vai ser aceita essa moeda, mais liquidez ela vai ter, ok? Então, uma moeda, quanto maior valorizada, quanto mais valor tem uma moeda, mais liquidez ela vai ter em relação a outra. Então, sempre que a gente for analisar o mercado, a moeda dentro desse mercado vai ser cada vez mais valorizada quanto maior sua liquidez. Por quê? Porque esse mercado está mais valorizado. As pessoas têm mais confiabilidade dentro desse mercado, certo? Por exemplo, vamos voltar no exemplo da casa. Você vai comprar uma casa, você vai estar investindo dinheiro nela. Você precisa ver o que se essa casa realmente ela está valorizada. Se essa casa é boa, se os cômodos dela estão bons, se a estrutura dela é boa, se as pessoas que vão morar dentro dessa casa realmente vai se sentir bem dentro dela. Então você vai ter que analisar todos os pontos positivos dessa casa para ver se ela realmente vale esse valor. Se ela tem esse valor e se você pagaria por ele. É a mesma coisa uma moeda. Então você tem que ver se realmente ela vai ter, se ela está valorizada para você estar investindo nela. Então a gente pode comparar os países. Os países que têm maior liquidez de moeda são os países com maiores investimentos. São os países que mais têm valor em relação aos outros. Então, se você tivesse dinheiro e se você fosse investir em uma empresa, por exemplo, você queria que essa empresa fosse uma empresa estabelecida, uma empresa séria, uma empresa que tenha governantes importantes, que está cuidando bem dessa empresa, ou empresas que não, que tipo tem histórico de desvio de dinheiro dentro dessa empresa, que tem histórico de caixa 2, que tem histórico de quebra, que tem histórico de não se desenvolver ao longo do tempo. Aonde você colocaria o seu dinheiro se você tivesse? É a mesma coisa numa economia. Uma moeda em relação a outra economia só é valorizada, só tem maior liquidez conforme o seu valor. Conforme ao longo do tempo você consegue mostrar isso. Deu pra entender? Não? Fala pra mim. Então vamos lá. Os tipos de moeda. A gente pode considerar que tem 2 tipos de moedas diferentes, tá? A moeda mercadoria, que é aquela que toma a forma de uma mercadoria com o valor em si. Mesmo não sendo moeda, teria o seu valor, ou seja, seria aceita naturalmente. O exemplo clássico desse tipo de moeda é o ouro. Então, mesmo que ela não seja uma moeda em si, tá? Uma moeda corrente, ela teria o seu mesmo valor, que seria o ouro. Por exemplo, se você for trocar o ouro, ele não desvaloriza, ele não perde o valor. Então, esse tipo de moeda mercadoria, que você consegue trocar ele, que a troca vale como se fosse outra moeda, e ele não perde valor. E a moeda de curso forçado, que ela não tem o valor em si mesma, tá? Isso quer dizer que o meio utilizado não garante sua circulação por decreto governamental. Por exemplo, por mais que aquela moeda seja corrente do país, isso não garante que ela seja uma moeda que tenha uma alta liquidez, que foi o que a gente conversou anteriormente. Então, a aceitação desse tipo de moeda depende tanto da força de um decreto governamental como das expectativas das convenções de uma sociedade. Então, você é meio que obrigado a aceitar aquela moeda porque o governo estabeleceu aquilo. Então, tipo, é uma moeda de curso forçado. Então, tanto a moeda mercadoria, que é aquela que não perde seu valor ao longo do tempo, e a moeda de curso forçado, que independente de sua liquidez ser baixa ou não, você tem que utilizar ela em relação a outras moedas, ok? Apesar de tudo isso, a gente volta na questão da política monetária, tá? Então, tipo assim, beleza, eu tenho a moeda corrente do meu país, então eu preciso que eu utilize ela. E basicamente, quem que cuida tudo disso, dessas moedas, é a política monetária, ok? Então, quando estamos falando de política monetária, estamos nos referindo às ações do governo no sentido de controlar as condições de liquidez da economia. Então, se é uma economia que tem a intervenção governamental, para que ela seja e para que tenha essa liquidez econômica, a gente precisa da intervenção do governo.
Então, quando a gente fala de política monetária, são as ações do governo para que essa moeda tenha liquidez corrente. Então, o conceito é colocado em prática por meio de uma autoridade monetária. Então, não é simplesmente o governo vai lá e diz o que vai fazer. A gente tem uma autoridade monetária para isso, que é o Banco Central. O pessoal que trabalha no Sicredi e tal, que a gente sabe da sala, conhece bem isso. Então, todos os bancos, todas as autoridades monetárias têm que se referir ao Banco Central. Então, ele precisa buscar o equilíbrio alternado entre a oferta da moeda, tá? Da quantidade de moeda ofertada e da taxa de juros da economia. Então, é o que a gente comentou lá no começo. Não adianta ficar ofertando moeda se a taxa de juros não está equilibrada. Então, os dois precisam ter um equilíbrio entre si. E quem determina tudo isso é o Banco Central. Então, ele vai estimular ou vai reduzir. Lembra quando vocês me comentaram a questão da parte de micro, né? Que quando tem intervenção do governo, a coisa meio que fode tudo. Mas é basicamente isso. Se o governo quer estimular a economia ou se ele quer reduzir, ele vai tomar ações expansionistas ou ações contracionistas com a moeda corrente da economia, tá? Então, por exemplo, a oferta de moeda acontece a partir da liquidez do seu ativo. Então, se ele é mais líquido, a oferta vai ser menor. Lembra que a gente falou no começo? E se ele tem baixa liquidez, é porque tem muita moeda no mercado. Então, eles são oferecidos e trocados por dinheiro. Por esse ativo, eles são sempre maiores quando a economia é mais saudável. Então, se a economia de um país, a moeda corrente dele vai ser mais saudável conforme está sendo a economia corrente. Portanto, a liquidez da economia é maior quando o PIB cresce e menor que ele diminui. Por quê? Por que a liquidez da economia ela é maior quando o PIB cresce e menor que ele continue? Porque a produção interna é maior. Então, se eu estou produzindo mais dentro do país, por consequência, a moeda vai ser mais valorizada. Então, ela vai ter mais valor em relação às outras moedas, tá? Então, se eu tenho uma produção maior, que é o produto interno bruto, está produzindo, então quer dizer que a moeda corrente está mais valorizada. Então, tipo, eu estou conseguindo, dentro do país, com aquela quantidade de moeda, ter uma produção interna maior. Por conta disso, o governo controla a oferta de moeda, buscando dessa maneira equilibrar os diferentes cenários, diferenciando-se em políticas expansionistas e políticas contracionistas, que foi o que a gente comentou há pouco, tá? E como alternativa, também pode ser definida como atuação das autoridades monetárias por meio de instrumentos de efeitos diretos ou induzidos, com o propósito de controlar a liquidez global do sistema econômico. Aí a gente começa a pensar, poxa, se no momento a economia não está produzindo muito, qual que é a tendência do PIB? É aumentar ou diminuir? Tá. Se o meu PIB dentro de uma economia que não está produzindo muito reduzir, a tendência é que a liquidez da moeda seja menor. Se a liquidez da moeda é menor dentro de um país, ela vai ser menos valorizada em relação ao outro, tá? Desconsidera os choques econômicos. Que choque econômico a gente está vivendo agora? A pandemia do Covid, que teve que teve que empresa fechar, tem estados que não estão trabalhando, a produção está menor. Então, independente de choques econômicos, vamos pensar o seguinte: se o PIB de uma economia está caindo, a produção interna, por consequência, está menor. Então, a moeda disponível daquele país não vai estar tão valorizada. Então, se essa moeda não está tão valorizada, a liquidez dela é mais baixa em relação às outras. Dessa forma, mostra que esse país e que essa moeda que não está tão valorizada não é tão bom assim. Então, os investidores vão investir onde? Nesse país onde a liquidez é menor, onde a liquidez é maior. Bom, eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Pode me mandar questionamento, pode me mandar o que vocês pensaram. E a gente vai discutindo sobre isso, fora a pergunta que eu vou mandar pra vocês também, tá? Espero que vocês gostem, pode me mandar feedback, pode falar que tá ruim, pra gente ir melhorando, ok? Muito obrigada, até mais, pessoal!